Olá, aqui Fernando Muniz. Um prazer estar aqui na Central Web Injetáveis de 2022. Obrigado pelo convite. Agradecer em nome do Renildo, do Gesney, da Tamires que me convidaram. E você não sabe como eu fico feliz em conseguir transmitir esse conhecimento, né, um pouco do que eu vivencio já há muitos anos. E aqui fui convidado para falar sobre síndrome metabólica e até um dos temas do nosso workshop que a gente dá e vem sendo sucesso, graças a Deus, nos últimos anos. Mas vamos lá falar desse tema tão interessante e tão frequente no nosso dia a dia de consultório, tá? Então, a síndrome metabólica. Primeiro, pessoal, você vê que aqui é um trabalho recente, né, de 2020, mostrando, falando um pouco do passado, do presente e o que a gente pode esperar do futuro, né, da abordagem da síndrome metabólica. O interessante é que não mudou muita coisa, pessoal, né? Pelo menos na abordagem, digamos, conservadora da coisa, né? Aquela história de tentar emagrecer com medicamentos, né? Obviamente que prioriza a atividade física, mas a abordagem é a mesma. E mesmo assim está faltando algo, né, para conscientizar ou na abordagem dessa síndrome metabólica, que está muito relacionada com sobrepeso ou com obesidade, na grande, praticamente 99,9% dos casos. Então é importante a gente saber como abordar esse tipo de paciente, né? E a gente vê uma estatística de mortalidade, tá, em homens no Brasil, por exemplo. E você vê que quase 23%, né, morrem por neoplasias, mas quase 37% morrem por doença do aparelho cardio e respiratório. Tá? Só se você juntar esses dois aqui, pessoal, dá praticamente 60% da população. Né? E a gente sabe hoje que as doenças neoplásicas são doenças metabólicas. Né? Então, a síndrome metabólica aumenta uma série de cânceres, principalmente os mais prevalentes no homem e na mulher, que é próstata e mama. Na mulher ainda aumenta muito também câncer de ovário, de útero, tá certo? Intestino, todos são cânceres originados por alterações metabólicas. E a síndrome metabólica interfere muito nisso, por conta do processo inflamatório gerado. As doenças do aparelho cardiocirculatório nem se fala, né? Está totalmente relacionada com a síndrome metabólica, com a inflamação endotelial. Então, a gente tem que saber abordar cada setor, cada alteração da fisiologia ou desse metabolismo de uma forma direta, tá? Mas sem deixar para trás, né, alterações importantes, hormonais, nutricionais, de estilo de vida. Aqui, mais ou menos, é para lembrar vocês quais são os critérios, né, para poder se constatar uma síndrome metabólica. O mais prevalente, e ele sozinho já fala a favor de uma síndrome metabólica, é a obesidade visceral. A obesidade visceral é medida pela circunferência abdominal. Então, na teoria, a circunferência abdominal, vou já falar para vocês mais ou menos qual nível, né, é importante manter, mas na Associação Americana, por exemplo, eles consideram acima de 102, né? Mas a europeia já é bem mais rigorosa, dependendo até da raça, varia de 90 a 94, a partir disso já se considera síndrome metabólica. Obviamente, tem que ter resistência à insulina, que está totalmente ligada à obesidade visceral. Pode ter ainda redução do colesterol HDL, triglicérides elevados e quadro hipertensivo associado. Isso tudo presente, dá-se o nome de síndrome metabólica. Mas lembrando que se você tem obesidade visceral, tem circunferência abdominal aumentada, embora não encontre esses outros fatores, você já tem uma síndrome metabólica. Aqui para lembrar, né, as circunferências e o risco, né, para isso. Então, nas mulheres, já é um risco altíssimo acima de 88, mas já é alto acima de 84 centímetros de circunferência abdominal.
e no homem acima de 94 você já tem um risco alto. E os 102 lá da Associação Americana já é um risco altíssimo, inclusive os cardiologistas já consideram uma urgência cardiológica pelo risco iminente de infarto ou de AVC. Portanto, o nosso goal, né, a nossa meta, o nosso foco é chegar abaixo desse risco médio, tá? E seria o ideal uma mulher ter no máximo 80 centímetros de circunferência abdominal e um homem ter no máximo 90 centímetros. Para a gente que trabalha com medicina integrativa, com medicina da prevenção, o nosso goal é esse aqui. Quem trabalha com doença e já quer pelo menos tirar da urgência, o nosso goal é pelo menos esse aqui, tá? E por onde começar? Né? Obviamente, pessoal, não adianta você tratar síndrome metabólica, que para mim é igual a obesidade ou sobrepeso, se você não muda o estilo de vida e nem entende disso. Então, pelo menos tem que entender um pouco. A dieta, né? Tipo, qualidade, a quantidade, principalmente de bebida alcoólica, né? E o brasileiro adora tomar bebida alcoólica, altamente calórica e inflamatória. O tipo de treino, qual tipo que ele está fazendo, a intensidade do treino, a orientação, quantas vezes por semana. A gente sabe que para a gente melhorar a síndrome metabólica é no mínimo 3 vezes por semana, pessoal, no mínimo, né? O ideal seriam 5 vezes de prática de exercícios físicos na semana. E exercícios que realmente mudem o patamar fisiológico do paciente. Caminhada ajuda? É melhor do que nada, né? Mas não é o exercício de tanta, digamos assim, que traz tanta repercussão fisiológica, tá? O ideal é sempre ter um exercício de força, como a musculação, e ter um exercício, se pode chamar de aeróbico, né? Um pouco mais intenso, fazer um exercício intervalado, uma bicicleta, depois vai para a esteira, e gere vários estímulos, isso é o ideal. Ou caminha numa certa velocidade, depois caminha um pouco mais rápido, aí volta a caminhar um pouco mais lento, caminha mais rápido. Essa alternância de velocidade também ajuda. Entender o processo mastigatório, né, e de estímulo de produção de enzimas digestivas, de ácido clorídrico, é fundamental. E tratar a inflamação intestinal, né, melhorar a desbiose, melhorar o leaky gut, para poder melhorar a absorção e reduzir processo inflamatório e autoimune, e muitas vezes é gerado nesse sistema digestivo. Então, tá lá o gordinho, você enche ele de Ozempic e enche ele de outras alternativas para tratar a doença para emagrecer. E se quer se tratar o intestino e o cara não emagrece, ou quando perde muito pouco peso, e quando perde, às vezes já recupera rápido, porque o processo que gera todo o processo inflamatório, né, e de obesidade está no intestino doente. Então, pessoal, intestino é fundamental, né, tratar a partir lá da boca, né, ensinar a mastigar, se possível, repor enzimas digestivas, principalmente em homens ou mulheres acima de 40, 50 anos, que o processo de produção de ácido clorídrico e de enzimas já está reduzido. Lembrar que usuários crônicos dos prazóis, né, omeprazol e etc., também tem uma deficiência importante de ácido clorídrico e também de enzima digestiva. Portanto, o processo desbiótico dele é muito elevado. Fazer o balanço hormonal, né? Tentar regular ao máximo os hormônios para ser o mais anabólico possível, o menos catabólico possível. E aí tem uma série de hormônios que precisam ser avaliados: testosterona, hormônios sexuais no homem e na mulher, hormônios da tireoide, da adrenal, todos esses são importantíssimos no controle da síndrome metabólica. E, obviamente, não tem como tratar a síndrome metabólica se você não tiver um contexto psicoemocional controlado. A paciente até quer, mas em casa o marido não ajuda, os filhos ficam estimulando ela a comer, dizer que ela não precisa emagrecer, e fica todo aquele embate emocional que aí ele não consegue, né, sair desse ciclo vicioso. Por isso que a equipe, quem gosta de trabalhar com obesidade,
tem que estar em cima, né, desse paciente o tempo todo para ele não cair e não voltar, né, não perder, né, o que ele construiu até agora, tá certo? E o tecido adiposo, pessoal, conhecendo um pouquinho mais sobre o tecido gorduroso, a gente sabe que ele, né, o mais conhecido, é que ele tem uma capacidade de depositar, né, e mobilizar triglicerídeos, retinóides de colesterol. Pensa se é um órgão simplesmente de depósito energético, quando sabemos que não é, né? Além disso, ele expressa uma série de fatores de inflamação e de crescimento, entre outros, e produzem uma grande variedade de peptídeos, né, hormônios com função determinada. E a gente tem alguns deles, né, principalmente a leptina, a adiponectina e a resistina. A adiponectina, normalmente, ela tende a reduzir na gordura inflamatória, porque ela é protetora e ela reduzindo, você vai ter uma maior aderência, maior atividade fagocítica, vai estimular NF-alfa e vai estimular NF-beta também. A resistina também aumenta com o processo inflamatório e aí você vai ter mais fatores tanto de aderência, né, vascular, plaquetária, como também uma endotelina que estimula vasoconstrição, estimulando hipertensão, entre outras alterações cardiovasculares. E a leptina, já se sabe, né, a mais conhecida com a obesidade, a resistência à leptina, assim como a resistência à insulina, ela vai ter uma série de efeitos pró-oxidativos, pró-inflamatórios, pró-trombóticos, tá? Mas, lógico, pessoal, tudo isso quando estão em desequilíbrio, né? Elas são feitas para melhorar a nossa vida, principalmente a adiponectina. E a gordura corporal, pessoal, esse é um estudo interessante esse também, e ela é estimulada pelo hormônio sexual, principalmente pela testosterona. Você vê uma célula pluripotente, né, ainda sem diferenciação, e quando você tem um estímulo de testosterona adequado, essa célula mesenquimal tende a se diferenciar mais na linhagem miocítica, né, na linhagem muscular. Quando tem uma deficiência de testosterona, aqui está negativo, essa linhagem tem uma tendência maior a se diferenciar, né, para a linha adipocítica. Então, principalmente no homem, essa testosterona é importantíssima até nessa diferenciação. É uma das coisas que explica o homem ganhar mais gordura quando está com deficiência de testosterona. E a mitocôndria, né? Não existe tratar a síndrome metabólica sem tratar a doença mitocondrial. Aqui, lembrando para vocês, uma das principais reações que ocorrem na mitocôndria é o nosso ciclo do ácido percarboxílico. E a partir de uma molécula de glicose, ele vai tentar gerar, em média, 38 ATPs, às vezes um pouco menos, tá? Depende muito da atividade mitocondrial que está sendo gerada no momento. Então, essa glicose vai virar piruvato, né? Que vai virar acetil-CoA. Tá? Ela só realmente vai ser efetiva na produção energética quando ela vira acetil-CoA, porque ela vai ter condição, o ciclo rodando direitinho, de virar NAD e FAD. O NAD é um dos que gera mais processo de produção de ATP, ligado ao FAD. Tá? Aqui ainda é um processo que considera anaeróbico, né? Você vai ter pouca produção de ATP, né? E muitas vezes com liberação de ácido lático, quando você não tem essa reação de forma adequada. Um dos ativos que é produzido no corpo, né? Ele age principalmente nessa transformação de piruvato a acetil-CoA, é o ALA, o ácido lipoico, tá? Por isso, tem alguns colegas que falam que ácido lipoico não pode ser feito em alergia a crustáceo. Aí está difícil, se a pessoa até já produz o ácido lipoico dentro dela, que tipo de reação é essa que não pode fazer em um usuário de crustáceo? O que acontece é que quem consome muito crustáceo,
às vezes tem uma reação maior, né? Porque ele tem mais contaminado por metal pesado. Existe esse risco do metal pesado. Então, o usuário, o consumidor de crustáceos ou de peixe de água profunda, por ele ter uma incidência maior de contaminação por metal pesado, quando você usa o ácido lipoico, você vai ter maior mobilização desses metais e, consequentemente, mais reações colaterais, né? Às vezes de náusea, de vômito, até de rush cutâneo mesmo, de ficar como se fosse com reação alérgica. Então, tem que ter essa observação, mas não impeça de você repor o álcool, tá bom? Aqui também para chamar a atenção do NAD e do FAD, que muita gente não lembra, mas o NAD é a niacina ADH, né? E o FAD é a flavina ADH. Vitamina B3, vitamina B12. Então, são duas vitaminas fundamentais e às vezes são gatilhos para essa reação não acontecer quando está em falta ou em desuso. Então, já é uma dica do que você pode utilizar nesse tratamento da síndrome metabólica. Aqui para mostrar, pessoal, que o tecido adiposo, aqui também na célula adiposa, ela tem um receptor beta-adrenérgico, ó, interessante. Então, esse receptor beta-adrenérgico, ele estimula dentro da célula o processo de beta-oxidação, tá? E alguns ativos melhoram esse processo de resposta beta-adrenérgica. Eu vou falar mais na frente. Um deles é a cafeína, por exemplo, a ioimbina, tá? Por isso que muita gente usa localmente, né, para queimar gordura, ou usa cafeína intramuscular, eu explicarei nos próximos slides. Então, que cofatores importantes a gente pode pensar e usar nesse processo de tratamento da síndrome metabólica? Então, a gente tem a coenzima Q10, a carnitina, a glutationa, o ácido lipoico, até já comentei sobre ele agora há pouco tempo, e o PQQ, tá? A cafeína, né, até no estado do slide anterior, ainda é utilizada por muitos colegas, até em compostos, né? Tinha até um composto Morosil Booster que saiu de fabricação por falta de alguns ativos. Eu não sei se vai retornar, mas nele já tinha cafeína, por exemplo. Porque a cafeína melhora esse processo beta-adrenérgico, né? E ainda tem uma ação de redução da sensação de fadiga do sistema nervoso central. Porém, a cafeína em excesso ela é tóxica para o cérebro, tá? Além do que pode gerar aumento da pressão arterial, risco de taquicardia, né? Então, a longo prazo, ela é uma droga que não é interessante utilizar. Para você ter ideia, 100 miligramas são 2 cafezinhos pequenos por dia, né? E aí seria o máximo, teoricamente, digamos que não traz risco para a saúde de você consumir por dia. A dose intramuscular, cada ampola tem 100 miligramas por 2 ml. Você faz isso em M, 1 a 2 vezes por semana, tá? Pode usar também para quem gosta de terapia localizada, né, de punções, mesoterapia, pode ser utilizada também na mescla localmente da mesoterapia também. A derribose, essa eu gosto bastante, porque ela é um bom, digamos assim, fonte para a produção de ATP, tá? Além de ser, por isso, melhora muito como fonte energética. E ela tende a melhorar a resistência da resposta muscular cardíaca e esquelética, principalmente no exercício físico e no dia a dia. Sua dose endovenosa é de 500 miligramas, né? 1 a 2 ampolas diluído em soro, pode ser soro pequeno, se for só ela, 100 ml, 1 a 2 vezes por semana. E dá para fazer IM também. Uma ampolinha tem 2 ml, ela pode entrar em alguma mescla, né? Que você já deve ter visto no decorrer do congresso aí de injetáveis, e você pode fazer até 10 ml, né? 5 ml em cada nádega, tá? Então, se você decidir por colocar ela na sua mescla, na sua mistura, você pode acrescentá-la 1 a 2 ampolas nessa mistura aí. PQQ é uma droga excelente também para estimular a mitocôndria, né? Ela melhora muito a biogênese mitocondrial, tá?
melhora a reserva energética, só que ela realmente é um booster mitocondrial. Então, às vezes, se você está com a mitocôndria muito doente, às vezes você sofre um pouquinho os efeitos colaterais no início do uso. Então, a sensação muito de náusea, pode até ficar mais cansado, né? Até a sua mitocôndria realmente começar a responder bem ao PQQ, uma excelente droga. Além do que, ela tem um potencial de melhora da cognição também. Então, para quem tem doenças de esquecimento, Alzheimer, neuroinflamação, e vem mesmo com a memória um pouco ruim, ela melhora muito essa função também. Ideal fazer associado com a coenzima Q10, obviamente, porque o consumo da coenzima Q10 aumenta muito o consumo com o uso do PQQ, então você vai hiperativar a sua mitocôndria. Se a coenzima Q10 estiver presente, isso vai melhorar mais a função mitocondrial ainda, tá? E coloquei uma dose via oral, e você quiser utilizar também de manutenção, e a dose endovenosa é de 250, você faz uma ampola, né, em 250 ml de soro, tá? É uma droga que, inicialmente, não é que ela não possa ser associada a outros medicamentos, tá? a outros nutracêuticos, mas pelo nível de efeitos colaterais que ela pode dar no início, eu sugiro fazer ela isolada, para ver a sensibilidade do paciente nas primeiras sessões. Eu, aqui na minha clínica, só faço ela isolada, independente do paciente, né? Geralmente eu faço a primeira em 250, se ele não tem reação, eu fico fazendo em sorinho de 100 ml, mas sempre faço ela isolada. E efeitos colaterais, náuseas, sensação de calor genital, fadiga, tá? São algumas das queixas, né? Com esse tipo de substrato. O ALA, né, como eu já falei, melhora muito neuroproteção para quem tem neuroinflamação cerebral. Tem um paciente com Alzheimer, tem um paciente que está com esquecimento, tá? Tem um paciente que tem muita enxaqueca. O ALA é um bom ativo para poder ter usado. Ele e o azonimetileno, eu sou fã também. É um ótimo detoxificador hepático, neutraliza radicais, né, de oxigênio, como já falei, melhora o ciclo de produção energética, ele entra lá no ciclo do ácido carboxílico, além de combater glicação e resistência à insulina. Tá? A dose geralmente de 200 a 600 mg por dia seria o ideal via oral, mas dá muita intolerância gástrica em muitos pacientes que tomam, e endovenosa, o ideal seria de fazer de 300 a 600 mg por semana. Sempre diluir sozinho, tá? Eu diluo em 250 ml de soro e faço, eu começo gradativo, começo com uma dose menor até chegar em 600 mg, vou subindo por semana, 300 numa, 400 na outra, 500 na outra, até chegar em 600, para ver como é a sensibilidade. O paciente tem uma reação importante na primeira. Como eu já falei, como ele desloca metal pesado, ele é um antioxidante potente, tem paciente que tem muita reação nas primeiras semanas, quando eles estão muito contaminados ou inflamados. Mas eu só consigo fazer intramuscular. Tem a opção de fazer intramuscular no consultório, a dose é de 100 mg, é uma porinha de 2 ml, tá? E você pode fazer a associação, por ser um ácido, ele arde bastante, então sempre na mescla, na mistura, o ideal é associar a lidocaína ou procaína. A urina com inositol é uma combinação excelente para trabalhar a resistência à insulina, principalmente inositol. Inositol hoje é um suplemento muito utilizado na síndrome do ovário policístico, por conta da resistência à insulina que existe lá, né? E a taurina ajuda muito a parte da redução de ansiedade que esses pacientes têm também, né? Além do que a taurina melhora muito o metabolismo muscular. Como já falei, né, melhora a produção energética celular, melhora a liberação de cálcio na contração muscular, então melhora a resposta muscular. E a dose é essa aí, é uma ampolinha, né, de taurinositol em 2 ml, você pode usar de 1 a 2 vezes por semana, tanto intramuscular ou diluir em alguma solução, um soro fisiológico. Geralmente se associa com a carnitina,
pode se associar com HMB, né? Depende da intenção que você quer dar ao seu tratamento. Já vai sugerir alguns tratamentos aqui para vocês, tá? O NADH, né? O NADH também é um excelente doador para a produção de ATP, né? Ele melhora muito a produção de energia celular, além de ser um excelente antioxidante. Melhora muito a resposta cerebral também, tá, pessoal? EV, você faz de 25 a 50 miligramas, né? Em 250 ml. Também é uma droga que eu faço sozinho e corro lento. O NADH, ele pode dar muito vasodilatação, sensação de rush, de palpitação, de mal-estar. Então, inicialmente eu faço ele sozinho, respondeu bem, aí eu começo a mesclar com outros ativos, tá? Mas normalmente eu tenho esse cuidado de fazer sempre os ativos que dão mais efeitos colaterais isolados. Depende de como o paciente responde, a gente coloca dentro do soro com outros ativos. Lembrando que não é interessante associá-lo, né, na mesma sessão com B3, com niacina, às vezes está no complexo B ou está isolado, né? E com o próprio inositol. Todos são B3, pessoal. Se você coloca tudo isso, você vai ter uma hiperdosagem de B3, o que não é interessante para o sistema cardiovascular. Dá muita reação colateral, né? Inclusive, pode simular um infarto ou até gerar um infarto por falta de chegada de sangue no coração. Então, cuidado para não fazer hiperdosagem e misturar vitamina B3, tá? IM, ela é bem dolorosa, tá? Alguns pacientes sentem bastante, então sempre associar com algum anestésico. Sugestões de terapia que a gente pode fazer, né? Então, para resistência à insulina, eu uso muito essa mescla, a procaína, o cromopicolinato, que o cromo é um excelente, né, redutor de resistência à insulina, o triometilador, que já vem B6, B3, tá? Carnitina, para ativar a entrada mitocondrial e o consumo de gorduras, e o ALA, né? Mesmo numa dose baixa, mas é melhor do que nada, ele está aqui para já começar alguma atividade de melhorar o ciclo energético, da resistência à insulina, trabalhar metal pesado, neuroproteção. Isso aqui tudo vai dar 10 ml, então você vai fazer IM, para quem não tem endovenoso, uma vez por semana, de 8 a 12 semanas. Lembrando de dividir 5 ml em cada nádega, tá? Se for fazer endovenoso, é só diluir isso aqui em 250 ml de soro e fazer endovenoso, tá? Lógico, e se for fazer endovenoso, você retira o anestésico, tá? Não precisa do anestésico e nem é interessante, porque, embora o risco seja baixo, mas pode haver, né, algum tipo de arritmia, por isso que só quem é anestesista faz isso aqui endovenoso, senão não recomendo fazer. Uma sugestão que eu gosto de usar para os pacientes que estão em compulsão alimentar é associar taurina com inositol, cromo e o 5-HTP. Aí coloco uma bolinha de procaína, tá? E divido intramuscular e faço isso uma vez por semana, de 8 a 12 semanas também. Outra sugestão IM interessante, até para quem quer melhorar a termogênese, né, do paciente, eu associo o PQQ com o teacrine, tá? Isso dá para fazer, isso vai dar 4 ml, dá para colocar até aqui também a carnitina, se você quiser, tá? Para melhorar esse processo metabólico. É um cara que está fazendo atividade física, você pode colocar aqui mais a teacrina, a carnitina e o HMB, tá? Ou fazer o que já tem até na Central Pharma, que é o puro termogênico com teacrine, e já tem o teacrine, tem a carnitina, tem o HMB, né? Tudo numa ampola só, e você fazer isso intramuscular 1 a 2 vezes por semana. E lembrando para vocês, né, que esse processo, quem já viu meu curso sabe que eu gosto de falar muito desse ponto de inflexão, e isso a gente usa muito no mercado, para saber quando é que o mercado está bom, se o mercado já está saturado ou não. Então, geralmente, pessoal, quem está começando em alguma coisa, ele está aqui, ó, saindo devagarinho, vai subindo. Quando ele chega nesse ponto de inflexão, né,
é quando a pessoa tem a escala exponencial e aí começa realmente a ser reconhecido, ou no caso da venda, começa realmente a ter o boom, tá? Por exemplo, os smartphones, né? Até 2008 era nessa linha de sofrimento. Depois de 2008, 2009, a coisa bombou para cá, principalmente depois que lançaram o iPhone. Isso aqui é para mostrar para vocês que a gente dos injetáveis está justamente nessa fase aqui. Ó. É a fase que você tem que investir, tem que aprender e utilizar com segurança os injetáveis, saber como usar IM, o que pode misturar, o que não pode, as indicações, para evitar de ficar só copiando e colando fórmulas que às vezes a farmácia dá para você para lhe ajudar, ou algum colega lhe passa de um curso que fez, aí você fica copiando e colando fórmulas e às vezes não dão certo, você usa às vezes ativo que não precisa, repete ativos em protocolos, aí aumenta hiperdosagem de determinados ativos. Então o ideal é que você invista em conhecimento, procure se informar direitinho como é que faz. Hoje tem muito curso no mercado de injetáveis, tá? É interessante você descobrir qual que mais lhe causa, né, como é que se diz, se identifica mais com esse curso, tá? O nosso curso que a gente faz, a doutora Tamires é minha parceira lá há muito tempo nesse curso, e alguns convidados também, e prioriza pela parte ética do curso, de realmente ensinar você a como fazer de forma correta, sem sensacionalismo, né? Sem inventar nomes para sorinhos, sorinho azul, sorinho não sei para quê. Então, realmente, você vai aprender a fazer uma discussão de caso clínico lá na hora, além do acompanhamento que a gente dá depois do curso também, tá? Então, são 3 dias de conteúdo, tá? Técnico científico, já tem mais de 1.000 alunos formados por nós, né? Já estamos na 6ª edição, 5ª edição, tá? E vai ter mais uma edição agora de 11 a 13 de novembro. Tanto presencial em São Paulo, né? Como pode assistir online também. Tem as duas possibilidades, é híbrido, tá? É um local onde você realmente vai aprender na prática como utilizar essa terapia. Você prescreve lá na hora, monta soro na hora, né? Teve aluna que já saiu protocolo, vários protocolos montados, ela montou na hora lá no curso, ela vai aprendendo e já vai montando e a gente vai ensinando como faz isso, tá certo? E é um excelente network. Você conhece gente do Brasil todo, para interagir, para trocar ideia. Tem gente que é mais experiente, tem gente que está começando, então você vai ver as dores de todos, né? É importante que a gente fala lá também muito de como começar, né? De como investir, se vale a pena contratar enfermeira, se não vale, quanto você tem que cobrar no soro, como é que calcula isso aí, como é que você detecta os principais documentos para abrir uma clínica. Então, essa parte prática também a gente fala muito bem no curso lá, tá certo? E para quem se interessar em se inscrever, né, a gente tem aqui o meu site, é o drfernandomuniz.com.br, lá tem o link para inscrição, ou pelo WhatsApp da nossa secretaria, tá? Fala lá com a Ariane, que é a nossa secretária, que ela vai te orientar e dizer direitinho como é que você faz, como é que você consegue se inscrever, a forma de se inscrever, valores, tudo isso você consegue lá. E espero contar com vocês lá, tá? Para ser mais um formado e realmente capacitado para usar esses injetáveis com segurança no seu dia a dia. Lembrando que os 3 dias é apenas do curso, né? A gente ainda tem um suporte de 6 meses, você pode rever o curso novamente por mais 3 meses, tá? Tudo isso com a minha, digamos assim, acompanhamento direto, tanto o meu como da doutora Tamires, no nosso grupo de WhatsApp fechado que a gente tem para você tirar dúvidas e saber como começar ou como teve uma reação. Eu estou lá para lhe apoiar, como já tive vários colegas que tiveram reações colaterais importantes e eu ajudei a solucionar, ajudei a tirar dessa urgência. Portanto, pessoal, vai ser um prazer ter vocês lá conosco. Obrigado mais uma vez à Central Injetáveis pelo convite e é sempre um prazer estar aqui com vocês. Até uma próxima.